Rapaziada. Nosso treinador Antônio Oliveira vai permanecer no cargo por mais uma semana. Pelo menos é a informação que o Ronaldo Santos traz aí com exclusividade, né? Que foi decidido lá na reunião que teve ontem, uma reunião extraordinária, de que Antônio Oliveira ficará no Remo. A permanência dele, entretanto, está na verdade condicionada ao resultado contra o Coritiba. Eu quero aqui falar duas coisas, né? Duas coisas especificamente sobre isso. A primeira, né? Vamos voltar para o jogo de ontem. O Remo ontem, mais uma vez dentro de campo, é um time desagrupado, desordenado, sem meio de campo. Muitos passadores de panos, amantes desse treineiro, tem amante do Ribamar, pô. Você acha que não tem amante desse treineiro aí? Tem amante. Vão falar que o fato do Remo não ter jogado, não ter conseguido administrar o jogo é porque não tinha meias. O Remo estava com 3 desfalques ontem, né? Significativos. Cantilho, Pavani e o Natan. 3 caras que, se tivessem ontem, mudariam o jogo. Você acha mesmo? Não, amante. Vem conversar comigo aqui. Você acha mesmo que se o Cantilho tivesse ontem em campo, o Remo não teria tomado a pressão que tomou? É porque contra a Chapecoense ele estava em campo. Contra o América ele estava em campo. Você acha que o Pavani, se ele tivesse em campo, o Remo não teria sofrido como sofreu ontem? Teria tido um desempenho melhor do que teve ontem? Tá vendo como a sua paixão por esse treinador, ela te cega? Tá vendo? Eu te trago aqui a minha opinião com argumentos plausíveis e pautados no desempenho do clube. Não é achismo, é o que eu tô vendo. E é o que você também tá vendo. Porque você não é cego. E duvido muito que seja burro. Que você não entenda aquilo que você está enxergando. O Remo ontem tomou pressão no segundo tempo, porque o Remo não existiu no segundo tempo. Tirando a finalização do Hernandes, não teve mais nada. O Remo não chuta no gol. É um time covarde, medroso dentro de campo. Tudo isso porque não tem um treinador à beira do gramado. Ele pode ser um excelente pautador de ideias, mas quando o assunto é tática, ele não tem nada, absolutamente nada. Mas ontem, por exemplo, teve algo que me chamou muito a atenção e eu falei no pós-jogo. A queda física do time do Remo. O Remo contratou esse treinador com mais 3 auxiliares. Ontem os 3 estavam no lugar dele. Então, são 4 profissionais. Nenhum é preparador físico. O Remo não tem. Desde que saiu o preparador físico excelente, inclusive vamos aqui pontuar isso. O preparador físico que trabalhava com o Daniel Paulista era excelente. Excelente. Vocês lembram como o Remo também cansava e morria com o nosso querido Rodrigo Santana, que inclusive tá comendo o pão que o diabo amassou lá na ABC? Risco iminente de queda do ABC para a Série D? Pois é. O Remo também tinha os mesmos problemas que tem hoje. Corria de forma desordenada, era mal treinado pelo Rodrigo Santana. Eu falei aqui várias vezes. Apesar de eu ser muito fã e muito agradecido pelo Rodrigo Santana nos ter colocado na Série B hoje. Se não fosse o Rodrigo Santana, nós não estaríamos na Série B. A verdade é essa. Um técnico faz a diferença sim. Um bom treinador. Um treinador que saiba como gerir um elenco. Esse aí não sabe. Mas voltando a falar sobre essa questão aí da queda de rendimento, tinha um preparador físico que os inteligentes aí do Bainão, né, a comissão, a diretoria, no caso, trouxe, que era da Mucura, horroroso, que o velho dos Anjos esculachou. O Remo foi e contratou ele. O Remo demitiu, mandou embora, trouxe o Daniel Paulista junto com o seu preparador físico, que mudou totalmente o Remo fisicamente. A gente tinha muito medo, não tinha? Vocês não lembram? Eu falava aqui no canal, olha, o Remo fisicamente está muito abaixo dos times da Série B. Quando esse preparador chegou, junto com o Daniel Paulista, o Remo se igualou fisicamente a qualquer time da Série B. O Remo não morria fisicamente. Voltou a ter o mesmo problema.
Então, a questão não é só o treinador. O problema não é só o Antônio Oliveira. Ah, então mantém ele aí, então, já que o problema não é só ele, não. Ele tem que ser mandado embora. Mas não só ele. Depois que ele ser mandado embora, depois que vocês recolherem ali a sujeira, tudo, chama todos os jogadores. Primeiramente, contratem um preparador físico. Ponto. Tá? Ou então o próximo treinador, que ele venha com um preparador físico. Que consiga colocar esses caras bem fisicamente novamente. Depois, reúnam esses jogadores e dêem um papo reto para eles. Porque tem alguns aí que acham que são craques. Tem alguns aí que acham que são muito bons. Reinaldo, você é limitado, cara. Você não é craque, não. Você é um bom zagueiro, principalmente sem a bola, principalmente porque você sabe se posicionar. Eu já falei isso aqui várias vezes, você tem velocidade, sabe antecipar, mas você é limitadíssimo com a bola no pé. É duro, parece um Robocop. Toca a bola, faz o simples. Toca a bola de lado. Tá vendo o Alan na esquerda sozinho? Toca a bola no Alan. Toca a bola nele. Não fica tentando inventar, dar passe longo, porque você não tem capacidade para isso. Não tem. Senão você estaria jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, não a Série B. Você não teria ficado a Série B no passado toda no Goiás no banco. Então faz o simples, cara. Faz o simples, não se queima não. Não se queima com a torcida, porque a torcida gosta de você. Eu, como torcedor, gosto de você. Acho que você é um zagueiro que não pode ir pro banco de reservas. Pra mim, a dupla de zaga titular do Remo é essa aí, Camutanga e Reinaldo. Mas não fique inventando não, irmão. A gente tem a bosta de um meio de campo, chamado Caio Vinícius, outra bosta chamada Jadson, que é justamente para fazer isso. É justamente para fazer isso, pegar a bola e distribuir para ataque. Não você. A sua função é, claro, proteger o gol, não deixar com que o nosso goleiro sofra tanto, o Marcelo Rangel, né? E principalmente, tirar as bolas quando forem na área. Essa é a sua função principal em campo. Você não tem que criar nada, você não tem que ser o armador do time. O Marrone ontem estava em campo para isso. Mas o time é mal treinado. O time do Remo é mal treinado e a gente tem que dar também esse desconto aqui. Voltando agora à segunda situação, né? Para mim a mais grave. Referente à manutenção do treinador. Segundo o que o Ronaldo falou, o Ronaldo Santos, o Remo vai manter o Antônio Oliveira com uma condição ali. A permanência dele vai depender muito do jogo contra o Coritiba. Eu, sinceramente, prevejo uma tragédia aí. Eu, sinceramente, prevejo. Por quê? Primeiro, os jogadores não entendem a filosofia desse treinador. Aliás, nem eu entendo. Aliás, nem ele mesmo se entende. Eu acho que ele deve se olhar no espelho e falar: o que você está pensando, cara? Ele deve se olhar no espelho e deve estar: o que você está pensando? O que vós estás pensando aí agora? Porque ele não se entende. O time é um catado em campo. É uma vergonha em campo. Manter esse treinador aí, o Remo vai perder uma semana. Uma semana. Uma semana perdida. Vai chegar no Couto Pereira. E vai tomar uma goleada do Coritiba. Porque não é o mesmo Coritiba que enfrentou a Mucura. Não se engane. Não vá nesse pensamento. A Mucura ganhou lá, a gente pode. Não. A Mucura ganhou o Botafogo em casa. A Mucura ganhou a Ferroviária em casa. A gente não ganhou nenhum dos dois. Então não vem com esse papo. Outra coisa. O Coritiba entrou de salto alto contra a Mucura. Vocês acham que eles vão entrar de salto alto contra a gente? Sabendo que o nosso time é qualificado? Se eles derem mole, eles perdem o jogo em casa? Bom. Então, a minha previsão para esse jogo contra o Coritiba é uma goleada. A gente vai tomar uma goleada lá, pô. Com esse treinador aí. E segundo, o cara não conseguiu fazer o Remo jogar 10 jogos. Em uma semana ele vai corrigir e vai conseguir fazer o Remo jogar? Que pensamento amador é esse, cara? Me diz. Que pensamento ridículo é esse? Que pensamento idiota é esse? A não ser que... Vamos colocar aqui todas as situações, né? Ou as suposições. Digamos que no contrato dele, ele tem uma data estabelecida. Porque tem esses gatilhos nesses contratos, tá? Vocês acham que é só, assinou o contrato, pronto? Não, tem vários gatilhos, várias cláusulas lá.
Digamos que no contrato dele, ele tem que ficar no Remo até o dia 20 de agosto. Que aí o Remo paga uma multa abaixo. Aí sim. Aí eu não falo nada. Não, o Remo tá cara de mestre. Não tem como demitir o cara. Mas se a multa dele for a mesma dessa semana do que na outra, por que ficar segurando esse cara? Pra que sacrificar mais um jogo, mais um resultado, mantendo esse cara aí? Porque o Remo não vai jogar nada, pô. O Remo não vai jogar nada. 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 Absolutamente nada. O Remo não vai conseguir o que não conseguiu em 10 jogos em um jogo, não. Principalmente contra o líder do campeonato. Principalmente um time que tem Ronier, que tá voando. Vai pegar esse lateralzinho aí que a gente tem aí, chamado Natan, vai acabar com a raça dele, meu irmão. Vai acabar com a raça dele. Vai acabar com a raça do Alan Rodrigues. E aí? Porque não tem proteção. O Caio Vinícius tá achando que ele é o Busquets, pô. O Caio Vinícius tá achando que é o Busquets, que ele pega a bola, quer tocar, quer fazer cada lance de efeito. Parece eu jogando, um Robocop também, ele e Reinaldo. Mas acham que são craques. Alguém falou pra eles que eles são craques. Eu nunca disse isso aqui. Acho 2 bons jogadores. Ponto. 2 bons jogadores que sim, em um time organizado eles vão colaborar. Eu, se me botar em um time organizado, eu também colaboro, pô. Eu falo isso pro meu cunhado direto. Eu não sou nem um craque, mas se me botar num time ruim eu fico pior ainda. Se me botar num time organizadinho, eu jogo bacaninha. É isso, cara. Agora, a diretoria vai conseguir fazer o que tem que ser feito? Não. Não vão demitir esse treinador. Vão manter ele aí. Vão manter ele aí. Mais uma semana perdida. Igual como fizeram com o Repá. Trataram o Repá como um lixo. Trataram o Repá como um jogo qualquer. Tomaram fumo. Por quê? Ficaram ali negociando com esse cara. Um treinador como o Antônio Oliveira não tem que negociar, não. É fazer a proposta. Quer? Não, não quero. Pronto. Só que o Marcos Braz é apaixonado por ele. É encantado por... Não sei o que é. Não sei o que é, porque, meu amigo, taticamente é um dos piores que eu já vi. Taticamente é um dos piores que eu já vi. Talvez seja uma excelente pessoa. Uma pessoa que o Marcos Braz se dá bem. Porque o Marcos Braz também é um cara muito ruim de relacionamentos, tá? Internos. A gente fala isso porque a gente acompanhou no Flamengo. É um cara arrogante. É aquele cara que... Não, é aquilo que eu penso e pronto. Outra coisa, só pra encerrar o vídeo. O Marcos Braz bateu na mesa e disse que não quer que o treinador saia. Recentemente o Marcos Braz disse que ele era só um funcionário do clube. Então se ele é só um funcionário do clube e o Tonhão quer que o treinador saia, o Tonhão bateu na mesa e disse, não aguento mais esse treinador aí. O Tonhão, a última palavra é do Tonhão, pô. Os conselheiros elegeram ele pra presidente. Não foi a gente. A gente não elegeu o Tonhão pra presidente, mas os conselheiros sim elegeram ele. Ele tem a última palavra. Se ele bateu na mesa e disse, ó, manda o senador embora, acerta tudo e manda embora. E o Marcos Braz bateu na mesa e disse que não. Marcos Braz não é dono de SAF, Marcos Braz não é dono de nada no Remo. Ele é só um funcionário. Ele tem que acatar a ordem do majoritário, o presidente, o cartola, principal. E aí? Falta personalidade também no Remo. Mais uma semana de trabalho não, né? De enganação. E aí a gente vai enfrentar o Coritiba e é fumo. É fumo. Com esse cara aí, eu não tenho a mínima esperança. E eu vou falar uma coisa aqui, só pra encerrar o vídeo, que eu não falei ontem. Porque com certeza, aqueles haters, mau caráteres, iam usar isso pra me queimar contra mim. Eu queria muito ir pro jogo. Mas eu fiquei sabendo da escalação um dia antes. Eu disse, eu não vou não. Não vou porque não vai ganhar, pô. Se for isso aqui... Imagina só, sair daqui, gastar 50, mais 50, mais 20. Gastar R$120 pra ver o Remo empatar. Passar raiva. Sofrer raiva. Ah, mas você só torce pra vitória? Não. Uma coisa é eu sair daqui cheio de esperança, ir lá e o Remo sofrer um empate no finalzinho e eu ficar frustrado. Outra coisa é o cara escalar um time errado, um time morto e o Remo empatar o jogo. E eu saber que isso vai acontecer. Só que eu não quis falar aqui no canal porque tem muito amante de jogador, muito hater que pega aqui os vídeos, corta, edita e joga lá. E tem muito imbecil que não acompanha aqui o canal que fica falando que eu torço contra. Então por isso que eu não falei nada. Eu guardei isso pra mim. Hoje eu tô falando porque aconteceu.
Se não tivesse acontecido, eu não estaria falando nada. Mas era nítido, você olhar a escalação do Remo, era nítido que o Remo ia ter dificuldade. O Remo não conseguiu, com esse treinador, o Remo não conseguiu dominar nenhum adversário, gente. Nenhum. São 10 jogos que o Remo é submisso a todos os adversários. E aí essa diretoria ainda tem uma análise de que ele tem que ficar mais um jogo contra o líder do campeonato. Ah, vão lamber sabão, cara. Vão lamber sabão, vocês são um bando de covardes. Vocês querem que ele tome uma goleada lá pra dizer, não, agora não dá mais e tal. Demite o cara agora. Tem Tencate, tem Guto Ferreira, tem outros treinadores, tem Barbieri, tem Zé Ricardo, tem outros treinadores que podem fazer um trabalho melhor do que o dele. Que pode trazer a esperança pro torcedor do Remo. Que esse cara aí... Desculpa. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau.